Meus irmãos, nós estamos, esse mês de agosto, chegando hoje, por pura graça e bondade de Deus, ao último domingo do mês de agosto, E esse domingo nós temos falado a respeito do Cristo das Escrituras. E, na verdade, esse tema, o Cristo das Escrituras, ele é provocativo. Provocativo em que sentido? De nós compreendermos que o verdadeiro Cristo é o Cristo das Escrituras, Nós precisamos guardar isso, que o que nós sabemos de Deus foi porque Deus escolheu se revelar aos homens. E qual foi o meio que Deus deixou hoje para a sua igreja? A Bíblia, a sua palavra, Então, na verdade, o nosso Jesus, a gente vai ver hoje isso no texto que a gente vai conversar, que ele se refere a ele como a palavra, Ele diz que ele é o verbo vivo, ele é o verbo encarnado de Deus, E é por isso que nós nos deleitamos nessa palavra, sabe, irmãos? Davi, em um dos seus salmos, quando ele diz que ele ama as palavras do Senhor, Que ele as tem como com maior apreço do que o ouro mais refinado desse mundo, Que as palavras do Senhor na boca dele são doces como o mel, E é mais ou menos isso, nós precisamos ter essa compreensão, sabe, irmãos? Porque eu vejo aqui Davi falando não de um Deus distante, eu vejo aqui falando de um Deus presente, de um Deus que é pai, sabe? De um Deus que se relaciona. E Davi é aquele homem que tinha deleite, se deleitava, ele tinha prazer em ouvir as palavras do Senhor. E que nós sejamos esse povo, sabe, irmãos? Por quê? Quando a gente quer conhecer alguma coisa através da ciência, é através da observação, do estudo científico, das análises, das experiências científicas. Mas o nosso Deus não é um Deus, que a gente pega o nosso caderninho de anotação, olha para o céu, aí eu deduzo que é assim. Aí olha para cá, aí eu acho que é assim. É claro que a partir da criação, um exemplo, o cenário, as árvores, esse campo, aí passa as aves ali voando, o gado ali pastando. É claro que isso nos dá noção de que há um Deus criador, Que isso não foi um efeito de um Big Bang. Há um design inteligente, há um Deus inteligente que pensou cada detalhe de sua criação, Mas só que nós sabemos que a gente apenas olhar esse pasto e as árvores não é suficiente para nós conhecermos a Deus. Aqui nós temos uma noção da beleza de Deus, da capacidade de Deus, do poder criativo de Deus. Mas o Deus que nós reconhecemos, que nós conhecemos, foi um Deus que escolheu se revelar, vamos dizer assim, com mais detalhes, com mais nuances, através da sua palavra. Foi um Deus que inspirou homens, através do Espírito Santo, a escreverem. E nós precisamos ter essa compreensão, sabe, irmãos? Porque, um exemplo, vamos pegar o apóstolo Paulo. Às vezes, a gente, como povo de Deus, parece que o apóstolo Paulo foi quase um extraterrestre do reino de Deus. Sabe? Mas o apóstolo Paulo era homem que nem a gente, que tinha lutas, que tinha enfermidades físicas, doenças, problemas, medo, dúvida. A diferença é que quando ele estava fazendo aqueles escritos, ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Mas tinha momentos aos quais Paulo, ele não estava inspirado. E esses detalhes a Bíblia não dá, porque a Bíblia, as cartas, um exemplo que ele escreveu, não foi o diário do apóstolo Paulo, não. Foram documentos, cartas que ele endereçou à igreja, que ele endereçou a homens, como foi a Timóteo, Tito, Filemon, que era a igreja de uma certa maneira, mas como documentos, vamos dizer assim, inspirados. E eu acredito que nem o próprio apóstolo tinha noção de que essas cartas hoje estariam aqui nas nossas mãos. Que essas cartas estariam aqui hoje como palavra inspirada de Deus que forma a Bíblia Sagrada, Então nós precisamos ter essa compreensão. E lembra o texto da semana passada de Isaías, sobre o homem de dores que sabe o que é padecer? Ele é Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Ele conhece as nossas lutas, ele sabe o nosso íntimo, ele sabe aonde a corda aperta, aonde a corda frouxa. E eu quero falar isso para vocês, como eu já tenho falado aqui há alguns domingos, irmãos. Essa mensagem que o Senhor vai trazendo, vocês não têm noção de como essa palavra fala assim, um exemplo, com um pregador em primeiro lugar. Como essa palavra revira a gente. E como essa palavra, a palavra que a gente fica pedindo ao Senhor, como ela é útil para os dias que nós vivemos, para os dias que nós atravessamos. Como ela nos instrui. E por quê? Porque justamente isso, porque que na verdade todos nós somos homens, somos seres humanos.
Somos dependentes, somos limitados, todos nós aqui, nós precisamos do Senhor. E é o que nós estamos fazendo, nós estamos buscando ao Senhor, buscar conhecer o Senhor para poder adorá-lo da forma correta. Porque se nós não conhecemos a Deus, nós não adoramos o Deus que está revelado aqui na Bíblia. Nós começamos a adorar outro Deus, outra fabricação. Você já reparou que a Bíblia, ela usa o termo anticristo? Falsos cristos. Por quê? Porque são esses falsos cristos que se levantariam em nome de Deus, em nome de Cristo, atribuindo para si somente aquilo que Cristo tem. Então, por que o Cristo das Escrituras? Porque nós precisamos conhecer o Jesus que se revela, o Deus que se revela aos homens, o Deus que escolheu se revelar aos homens. E aí hoje, vai ser lá no texto de Marcos, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34. E o tema da nossa mensagem é: o Cristo das Escrituras, ele triunfou na cruz. O Cristo das Escrituras, ele triunfou na cruz. E eu queria hoje ler o texto com vocês, a gente conversa um pouquinho e retorna ao texto. Posso ler, meus irmãos? Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade eu lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. E essa é a viva palavra do Senhor, irmãos. Essa é a viva e eficaz palavra de Deus. E sabe, irmãos, nós viemos aqui falar de evangelho. Sempre que nós nos reunirmos é para poder falar a respeito das boas notícias, boas novas. E só existe boas notícias dentro de um ambiente de más notícias. Porque se eu tenho boas notícias e eu venho com outras boas notícias, se embaralha tudo. Então o evangelho, ele é a boa notícia de Deus, a boa nova de Deus, porque o mundo estava com uma notícia aterrorizadora, uma notícia terrível. E aí eu quero lembrar vocês de um texto que a gente estudou aqui mês passado, se eu não me engano. Lembra aquele texto quando João, ele está diante do trono de Deus e ele vê um rolo na mão do Senhor fechado com 7 selos, né? E aí se pergunta: não foi achado ninguém digno de abrir esse rolo, nem no céu, nem debaixo da terra, nem na terra, nem entre os seres celestiais. E aí João chora. Por quê? Aquele livro significava toda a história. E João chorou vendo para que fim que ia a história, como ela começou e para onde ela ia. Mas aí avisam para João: João, tem um cordeiro aqui, entendeu? Ele está com a aparência de que foi morto, mas ele viveu, lembra? Ele é aquele cordeiro que está vivo, que venceu. Essa é a grande notícia que a humanidade tem, irmãos. A boa notícia não é amanhã: caramba, o salário mínimo aumentou para 5 mil reais. Caramba, os impostos foram reduzidos a 1%. Caramba, vai ter casa para todo mundo. Caramba, vai ter aquilo para todo mundo. Essa não é a boa notícia de Deus, é Jesus Cristo, é o Evangelho, é a reconciliação que Deus está fazendo dos homens com Ele mesmo. E nós precisamos compreender, irmãos, o que não é Evangelho. Vocês sabiam que igreja não é Evangelho? Igreja é o corpo de Cristo, o Evangelho é Jesus Cristo. Vocês sabiam que o culto não é Evangelho? O culto é a reunião dos adoradores, é a reunião dos salvos para adorar o Senhor. Jesus Cristo é o Evangelho. E a gente precisa ter esse cuidado. Se a gente não está colocando ênfase exagerada na igreja, na missão, na evangelização, nos cultos, e estamos esquecendo de colocar a ênfase naquele que é o único merecedor de toda a ênfase.
Irmãos, o primeiro mandamento, eu quero que vocês me corrijam, por favor. Amarás a igreja acima de todas as coisas. Amarás o culto acima de todas as coisas. Amarás a tua denominação acima de todas as coisas. Amarás os homens acima de todas as coisas. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus. Deus, irmãos. Sabe? Porque é muito possível que nós estejamos na igreja e não estejamos em Cristo. É muito possível que nós estejamos nos cultos, nas reuniões da igreja, mas não estejamos em Cristo. Sabe o que a gente vai descobrir lá no final? Que nada disso valeu a pena, foi tudo vão. Nós precisamos estar no Senhor, nós precisamos estar em Cristo. Ele é o verdadeiro evangelho. E agora, a gente entrando aqui no que a gente está proposto a gente conversar hoje também, irmãos, essa visão moderna que nós temos de tomar a cruz e seguir ao Senhor, muitas vezes é uma visão equivocada. E é o que eu acredito que hoje, através da palavra de Deus, nós vamos realinhar isso. E a gente vai falar o que Jesus quis dizer com relação a tomar a cruz e segui-lo. Mas antes, a gente quer aqui dizer o que não é tomar a cruz e segui-lo. Muitas pessoas interpretam a cruz como um fardo que devem carregar em suas vidas. Um relacionamento, um dia tenso, um trabalho ingrato, uma doença física. E muitas vezes, com orgulho autopiedoso, dizemos: essa é minha cruz que tenho que carregar. Mas só que tal interpretação não é o que Jesus quis dizer. Sabe o que significa? A gente vai expandindo isso cada vez mais. Quando vem alguma coisa em minha direção que é inevitável, isso não é tomar a cruz. Eu tenho um filho rebelde, essa é minha cruz. Não, não é isso. O meu trabalho é muito ruim, me exige muito e me paga mal. Não, tomar a cruz não é isso. Eu tenho um vizinho que pega no meu pé. Não, não é isso. Tomar a cruz é aquilo que nós abrimos mão de forma voluntária por amor a Cristo. Eu tenho, mas isso daqui está atrapalhando os propósitos eternos do Senhor na minha vida. Isso daqui está atrapalhando a missão de Deus na minha vida. Não é Deus se enquadrando na nossa vida, é nós nos enquadrando nos propósitos eternos. Se isso está atrapalhando, eu abro mão. Amém. Se isso está atrapalhando, eu abro mão. Essa é uma consciência que nós precisamos ir aprofundando do que realmente significa tomar a cruz. Quando Jesus carregou sua cruz até o Gólgota para ser crucificado, ninguém estava pensando na cruz como um símbolo de um fardo a carregar. Para uma pessoa no primeiro século, a cruz significa uma coisa e uma única coisa. Sabe qual é essa coisa, irmãos? A morte pelos meios mais dolorosos e humilhantes que os seres humanos poderiam desenvolver. Hoje, a gente olha para a cruz, um exemplo. Eu lembro que teve uma vez um retiro de um final de semana e nós vivemos uma experiência nesse retiro, né, ao qual é passado um vídeo mostrando o momento da crucificação de Cristo e no final aparecia o nome com as pessoas participantes daquele retiro. E caramba, depois que acabou aquele momento, muitas pessoas em prantos, muitas pessoas emocionadas, né, com aquilo. Mas eu comecei a perceber que muitas pessoas estavam chorando com a motivação errada. Elas estavam com pena de Jesus. Elas não estavam compreendendo o que significa o pecado. Que ele foi naquele madeiro em nosso lugar. Irmão, Jesus não é digno de pena, Jesus é Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Na verdade, a cruz precisa ter outro significado. O justo morrendo pelos injustos. Não foi sem querer. A cruz não apareceu no caminho de Jesus sem querer. Ele quis a cruz desde o início. Isso é tomar a cruz. Jesus falou, eu estou disposto a sair da minha glória, a sair da presença do meu Pai, a me encarnar, a viver 33 anos na terra, entre os homens, na nação de Israel, entre os judeus. Eu estou disposto a pagar o preço. Isso é tomar a cruz, é sair do conforto da sua condição ao qual ele estava. E veio para quê? Para se transformar em homem de dores, em homem que sabe o que é padecer, em homem que foi como uma ovelha muda para o matadouro. Sabe, nós precisamos continuar guardando isso. Sabe, e 2000 anos depois, os cristãos veem a cruz como um símbolo de expiação, perdão, graça e amor. No entanto, no dia de Jesus,
A cruz representava nada mais e nada menos do que uma morte tortuosa. Irmãos, sabe quando Jesus fala para a gente tomar a cruz? Sabe o que acontecia na época dos romanos? Era a morte mais humilhante que existia pelo governo romano, era a cruz. Mas vamos supor, Leozinho foi condenado à crucificação. Antes do Léo chegar no local ao qual ele seria crucificado, os romanos iam mandar ele estender os braços, ia vir com uma madeira por trás dele, ia prender essa madeira aqui, e ia prender essa madeira aqui. Esse é o significado que o Léo estava indo para a crucificação. E ele ia passar por um caminho humilhante, por um caminho doloroso. Por quê? Porque a morte pela cruz pelos romanos era aquela morte mais horrenda que existia naquela época, sabe? Era uma morte regada a muito escárnio, sabe? A muita dor, a muito desdém de quem estava ali morrendo. Então Jesus traz essa imagem para a gente. Não é uma imagem moderna. A imagem que Jesus traz para a gente é essa. Olha só, vocês estão com essa madeira aí agora. A diferença é que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu vou dividir esse jugo com vocês. Mas Jesus não prometeu ausência de jugo aqui nessa vida. O que ele falou é que ele estaria lado a lado conosco, nos ajudando a carregar. E esse é o grande significado ao qual Jesus quer nos colocar. Ter uma cruz significava transportar o seu próprio instrumento de execução enquanto enfrentava zombaria ao longo do caminho até a morte. E é isso que nós vamos enfrentar, nós que amamos ao Senhor, nós que queremos seguir verdadeiramente ao Senhor, é isso que nós também enfrentamos no meio do caminho. Nos custa muito, irmãos, seguir a Jesus nos custa muito. Portanto, tomar a cruz e segui-lo significa estar disposto a morrer para seguir a Jesus. Isso é um chamado de morrer para si mesmo. A gente às vezes tem uma ideia também, vamos dizer assim, talvez quase que romântica com relação a esse chamado. Parece que esse chamado de Jesus só vale nos países onde o cristão é perseguido e morto, literalmente. Não. Não necessariamente nós seremos martirizados, nós seremos apedrejados, queimados, nós seremos decapitados, nós seremos espancados até a morte. Não necessariamente nós seremos violentados sexualmente por amor a Cristo. Não necessariamente. Mas isso não significa que esse chamado não está valendo para a gente. E sabe qual é o principal chamado do cristão? Não é morrer para o mundo, é morrer para si mesmo. Seguir a Cristo, muitas vezes, vai nos custar. E aí, a gente viu o texto falando a respeito de multidões. Aonde Jesus estava indo até aquele momento do ministério dele, ele ia atraindo as multidões. Mas sabe o que estava acontecendo com as multidões? Elas os seguiam com os motivos errados. Elas o seguiam pelos desejos errados. Elas estavam querendo um Jesus que fosse resolver as coisas dessa vida, sabe? Que fosse libertar eles do jugo dos romanos, que fosse melhorar a condição de vida deles, sabe? Que fosse ser um líder. Mas nós precisamos compreender o seguinte, tá? A mensagem de Jesus está chamando eles para morrer quanto aos planos individuais, quanto aos planos nacionais e quanto aos planos espirituais. Jesus está vindo mudar tudo aquilo que eles criam. Jesus está vindo ressignificar tudo aquilo que para eles era como se fosse o único e autêntico significado de vida. Jesus estava mudando isso tudo. E é o que Jesus está fazendo conosco. Inclusive, irmãos, vocês vão lembrar, o círculo mais íntimo de Jesus e os discípulos também não estavam compreendendo essas coisas. Eles estavam aguardando um Jesus que fosse ser um libertador. Um Jesus que fosse partir para uma missão militar, entendeu? Por quê? Eles estavam compreendendo o triunfo da maneira equivocada. O triunfo, segundo aqui este mundo, é status, é poder, são posses. Mas segundo o reino de Deus, o triunfo aqui nesta vida, sucesso nesta vida, é nós morrermos por amor ao Senhor. É nós renunciarmos a nós mesmos por amor ao Senhor. E o que acontece quando Jesus começou a chamar os discípulos para a morte? Quando Jesus começou a falar dele mesmo, é necessário que o Filho do Homem padeça. Padeça na mão dos judeus, padeça na mão dos gentios. É necessário que o Filho do Homem morra. Sabe o que aconteceu? Jesus começou a perder popularidade. Os seguidores de Jesus foram ficando pelos caminhos. Muitos dos seguidores, chocados com a mensagem dele, começaram a rejeitá-lo. Por quê? Verdadeiramente, eles não foram capazes de matar suas próprias ideias, planos e desejos, individuais, nacionais
e espirituais e trocá-los pelo desejo dele. Irmãos, vamos ser sinceros, isso não continua acontecendo com força nos dias de hoje, não? E sabe, aqui a gente não quer ficar pregando do que o outro está fazendo. Aqui a gente quer pregar a palavra do Senhor. Mas nós não somos cegos. Nós não somos apáticos ao que acontece. A maioria está seguindo a Jesus nos termos de Jesus ou seguindo nos seus próprios termos. As multidões estão indo atrás de Jesus como Jesus requer que elas o sigam, ou as multidões estão seguindo a Jesus da maneira que elas acham que deve seguir a Jesus. Essa palavra aqui cada vez mais sendo um mero enfeite. Ela está aqui, ela é lida, mas não é vivida. Ela está aqui, mas não funciona como um instrumento realmente de regra para o povo de Deus, como um instrumento de prática, de direção para o povo de Deus. Irmãos, seguir Jesus quando a vida vai bem, às vezes é fácil, né? Ou até, quando a vida está indo bem, é fácil também nos afastando dele, né? Porque a gente cada vez mais vai sentindo a necessidade de um Senhor, de um Salvador nas nossas vidas, né? Não, está tudo bem, eu sou Deus. Quantos de nós fazemos isso, irmãos? Né? Quantos de nós nos colocamos frequentemente na posição que só pertence ao Senhor? A Bíblia diz que o verdadeiro discípulo, ele é testado e é aperfeiçoado nas lutas, nas provações, nas dificuldades. Lembra a mensagem dele? Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Para que em mim tenhais paz. E sabe quando Jesus fala isso? Tenho-vos dito estas coisas? É quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos. É quando Jesus está falando para eles, agora a chapa esquentou. Agora eu estou indo para a missão final. E vocês vão ficar assustados, espantados. Vocês não vão entender nada. Vocês vão ficar atemorizados. A Bíblia diz isso. Eles correram para Jerusalém, ficaram escondidos numa casa. Todos eles abandonaram, e Pedro nega, e todo mundo correu, e todo mundo fugindo, com medo. E ele está falando, eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Porque nesse mundo, se vocês não estiverem tendo aflição, irmãos, é porque alguma coisa está acontecendo. Por quê? Porque eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo a dá. A minha paz é diferente. Não é a paz de que vocês estão confortáveis nos padrões desse mundo. A minha paz é a paz de que vocês estão reconciliados com Deus. A minha paz é que se vocês tombarem agora, hoje mesmo vocês estarão no paraíso com meu Pai. Essa é a paz que Jesus traz aos seus seguidores. Essa é a paz que Jesus traz aos seus discípulos. Seguir a Cristo, irmãos, significa que morremos para a nossa própria maneira de fazer as coisas. Consideramos a nossa vontade, os nossos direitos, as nossas paixões e nossas metas como que sendo crucificadas com Ele na cruz. É a morte de nós mesmos. Isso significa tomar a nossa cruz. O nosso direito de dirigir as nossas próprias vidas está morto para nós. Irmãos, morte envolve sofrimento. Ou não? Vamos num velório. Pode até ter um momento de riso, de uma lembrança de algo engraçado. Mas vamos ser sinceros. O maior momento, a maioria dos momentos, quando está chegando aquele momento final de botar a tampa no caixão, que você sabe que o contato visual acabou, é o último contato visual. A gente até fala que é o momento mais triste, de maior desespero das pessoas, né? Porque fechou ali, selou, colocou, enfim, numa urna, ou colocou lá no buraco, lá na terra. E para quem não está em Cristo, irmãos, ali realmente a chapa esquenta. Ali é aquele momento. Mas essa é a nossa segurança, sabe? De que nós estamos no Senhor. Então a morte envolve sofrimento, sim. Imagina o nosso telefone toca aqui agora, notícia de um ente querido que fala, morreu, aê! Não. Ainda mais nós, como sendo o povo de Deus. A gente muitas vezes vê, infelizmente, pessoas que comemoram a morte do outro. Né? E cristão não comemora a morte do outro, porque Deus diz que ele não comemora a morte do ímpio, que ele lamenta. Então, se nós cristãos comemoramos, é porque nós não somos a imagem e semelhança do nosso Senhor. A gente está se assemelhando a outro Senhor. A carne não quer morrer. Morrer para si mesmo é doloroso e vai contra a nossa inclinação natural de buscar o nosso próprio prazer. Entretanto, não podemos seguir a Cristo e a carne. Jesus disse, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
E é isso que nós precisamos realinhar. E é essa mensagem que está mais cada vez escassa e difícil aos ouvidos da humanidade. Porque a humanidade não quer ouvir isso. A humanidade quer saber como eu vou chegar, como eu vou atingir. E aí vem um Senhor, aí vem um Jesus na história e muda tudo. Muda toda essa visão. Toda essa visão. Porque, inclusive, irmãos, na época de Jesus, uma das pregações rabínicas era essa pregação. E não tem salário de 10 mil, 20 mil, está debaixo da maldição de Deus. E aí a Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Agora me diz, qual é o verdadeiro padrão? É fácil, irmãos? Não é fácil. Isso que essa palavra que está dizendo, não é fácil morrer, não é fácil abrir mão. Eu seria um grande hipócrita se eu estivesse aqui falando, não é fácil. Eu mesmo tenho vivido momentos ao qual a minha visão de eternidade foi estremecida. E a minha visão de coisas terrenas foi. Isso vai tirando o nosso foco da missão. Isso vai nos afastando da missão que o Senhor colocou pra gente. Não são missões iguais, são missões diferentes. Individuais que eu digo, tá? A gente está convergindo numa missão final, que é glorificar o nome do Senhor. Mas nem sempre aquilo que está preparado para o Gilberto é o que está preparado para mim. Nós estamos juntos, apoiando uns aos outros. Essa é a função da igreja. Mas há caminhos diferentes. Mas só que quando nós precisamos voluntariamente começar a abrir mão, e aquilo que era Deus para a gente vai vendo ele desmoronando, vai dando medo, traz confusão. A gente fica assim, agora. Elevo meus olhos para os montes, né? A gente estava achando que a nossa segurança estava em tudo aquilo que está em cima do monte. Não, deixa eu ir lá juntar lá, deixa eu ir lá botar. E quando isso vai sumindo, isso dói, isso custa. Seria hipocrisia eu falar para vocês diferente. E eu fico pensando, meu irmão, será se a gente crê ou não crê na palavra de Jesus? Jesus em nenhum momento ele se pôs contra as riquezas. Mas você vê que ele estava sempre falando, vai ser muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. Por quê? É o tipo de relacionamento que se cria com as riquezas, com as coisas desta vida. É o tipo de confiança que se coloca nas coisas desta vida. E como a gente gosta de dizer no nosso meio, irmãos, como eu tenho apanhado da palavra do Senhor. Como de repente o Senhor está continuando a destruir ídolos que poderiam estar no meu coração, esperanças que estavam no meu coração. E tudo isso vai tirando dos nossos olhos. Mas só que isso sirva de alerta para cada um de nós. Porque não, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Isso daqui eu estou fazendo para... Não, isso daqui está indo assim para... Será? Se isso está te aproximando mais do Senhor? O Senhor verdadeiramente está recebendo glória nisso. E lembrando que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. A glória do Senhor não está condicionada à nossa conta bancária, ao nosso status social, ao nosso poder de compra, ao quanto que nós somos relevantes na sociedade. Não está condicionado a isso. É o quanto nós somos fiéis, é o quanto nós estamos parecidos com o Senhor. Isso é carregar a glória do Senhor. Isso tem me afastado do Senhor? Isso tem minado meu tempo para o Senhor, para as coisas do Senhor? Por que nós amamos a igreja, irmãos? Não por causa da igreja em si, mas porque ela é do Senhor, porque ela pertence ao Senhor, porque o Senhor deu uma missão à sua igreja. É por isso que nós amamos a igreja. E seria muito hipócrita se eu falasse outra coisa, irmãos. E talvez se os irmãos falassem também. Tudo passa a ter sentido através dele, através de Jesus Cristo. Vamos retornar lá ao texto bíblico, por favor, meus irmãos. Vamos agora pelos detalhes. Então, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, Jesus lhes disse: por que Jesus convoca a multidão? Porque a palavra ela não é apenas para os discípulos. A palavra continua sendo para as multidões. Jesus chamou as multidões e trouxe os discípulos para aquilo que ele tinha a anunciar, para aquilo que ele tinha a ensinar. Se alguém quer vir após mim, ele já criou uma condição, tá? Não tem como dizer que está seguindo a Jesus se não for no termo de Jesus. Você está se enganando e está enganando a outros. Porque no que consiste o verdadeiro discípulo? Ele é aquele que se aproxima de Cristo para conhecer a Cristo, e ele é aquele que, quando vai andando, ele quer ajudar outras pessoas a conhecerem a Cristo. Outras pessoas a se tornarem parecidas com Cristo. Eu preciso conhecer Jesus para eu me tornar parecido com Jesus. É por isso que a gente vai à palavra. A gente chega a Jesus,
Ô Jesus, bom dia. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui diante da sua palavra, diante do Senhor. Jesus, eu quero te conhecer. E a gente vai lendo, Senhor, obrigado porque o Senhor curou uma pessoa que é surda e gaga. Senhor, aqui o Senhor trouxe a multiplicação de pão e peixe. Obrigado por isso, mas o Senhor está dizendo na sua palavra que a verdadeira mensagem não é pão e peixe, é o Evangelho, Senhor. Obrigado por isso, Pai amado. Senhor, o Senhor curou aqui um cego em Betsaída, Senhor. Tu és o Deus da cura, Jesus. Cura, Senhor. Tem pessoas que estão precisando. Abra a visão espiritual, a audição espiritual dessas pessoas. É assim que a gente se relaciona com Jesus. Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero tornar o Senhor conhecido, Jesus. Me ajuda. Essa é a nossa missão, irmãos. Se não for assim, é vida mecânica diante de Deus. É vida sem fervor espiritual. Uma vida para a glória de Deus, ela não está negociando. É claro que um exemplo, está o Léo na barbearia dele lá, aí o Léo do nada não vai chegar, senhores, aqui a palavra do Senhor diz e não sei o quê. Mas quantas oportunidades que Deus dá a ele naquele banco lá, que ele está cortando o cabelo, pessoas abrindo o coração, pessoas passando por problemas, por lutas. E aí o que o Léo vai apresentar? Esse é o momento que nós falamos, esses somos todos nós, tá? Isso é o Gilberto na plataforma, está lá de repente, lá no momento dele, de folga na plataforma, e vem um irmão conversando. Aí Gilberto vai falar o quê? Não, os bitcoins é a solução, irmão. Não, isso aqui é a solução. Não, irmão, vai zoar, é a solução. Não, a solução é Cristo. Esse é o nosso chamado. Então, Jesus continua chamando as multidões. E quem anuncia? Quem anuncia hoje? Somos nós, os discípulos. Ele treinou os discípulos para os discípulos anunciarem. Quem anuncia? Jesus! Através de quem? Dos discípulos. Para nós também não nos ensoberbecermos e achar que essa mensagem é nossa, porque o Evangelho é Cristo e somente Cristo. Esse é o Evangelho. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Já percebeu que talvez aqui vai estar crucificado sonhos, projetos pessoais? Mas quem que vai te dizer isso? O pastor? O irmão? Vai no Senhor. E Ele mesmo vai te dizer. Se você é uma pessoa que tem vida com Deus, tem vida com a palavra de Deus, tem vida com oração, tem vida de discernimento de espírito, você não vai precisar de ninguém para poder ficar te dizendo. O próprio guia da nossa alma, que é Jesus, vai nos conduzir através da sua palavra. A gente vai saber se aquilo está afastando, se aquilo está aproximando, se naquilo ele está recebendo glória, se naquilo ele não está recebendo glória. Irmão, só quero dar um exemplo. Vamos supor eu estou numa empresa, pintou uma oportunidade da empresa fazer um contrato novo, né? E aí pintou um caminho estranho, um atalho. Vou botar 50 mil no bolso. Mas eu vou dar 10 mil para a igreja. Ou melhor, eu vou dar 20 mil para a igreja. Ou melhor, eu vou ganhar 50 mil aqui no atalho. Eu vou dar 25, é meio para você, é meio para mim, meio para o Senhor Jesus. E eu vou colocar na igreja. Irmão, vamos ser sinceros. Jesus recebeu glória nisso? Deus está com problemas financeiros? Deus tem problema de provisão para a igreja dele? Não. Isso não significa que nós somos aqueles filhos que teremos tudo o que queremos. Porque o mundo fabrica isso na nossa mente, de filhos mimados. Eu tenho que gritar e espernear que papai vai me dar. Não é assim. Ele é Deus. Ele faz, ele não faz, ele faz e depois desfaz, ele é Deus. Ele é Senhor. Olha o que ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. São poucos que estão querendo salvar a sua vida, irmãos. Não! Eu sou um desses que muitas vezes eu estou aqui querendo salvar a minha própria vida. Eu estou colocando a minha esperança naquilo que não é esperança. E eu fico agoniado, eu fico pensando, Senhor, e eu fico olhando para trás e olhando para os lados. E aí eu lembro que ele disse, se você botou a mão no arado e está olhando para trás, você não é apto para me seguir não, hein? Toma tendência, toma um jeito na sua vida. E aí a gente fala, Senhor, me ajuda, que eu sou pecador, Senhor. Me ajuda. Eu quero glorificar, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. E aí eu começo a olhar o que o irmão tem, mas não necessariamente o que o irmão tem é o que eu vou ter. A diferença é que, se o irmão tem, o irmão não tem, eu tenho, e eu estou vendo meu irmão passar necessidade e eu estou apático, isso tem alguma coisa errada também. Porque muito mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Essa é a nossa missão, é compreender que cada um está indo, a gente está indo por uma missão só, mas Deus deu função diferente, é um exército. Léo, ataca lá pela direita e vai com o instante. Juliano, volta lá, pega os helicópteros e vem no ataque aéreo.
É a irmã Fátima, leva a orientação lá para esse lugar aqui. Marlene, ó, você vai vir com os jipes de guerra, né? Trazendo esse cenário, essa ilustração. Tá todo mundo com uma missão só. Qual a missão? Saquear o inferno. Mas a gente está indo por caminhos diferentes. Tem um que é o general, tem um que é o sargento, o outro é o cabo. E quem é o general, irmãos? O nosso general é Cristo. Seguimos. Não é para mim cantar, não. Né? Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem achar que o controle está na sua própria mão, a perderá. Agora, quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. E o que significa perder a vida por amor a Cristo? É abandonar muitas vezes aquilo que nos afasta de Cristo, aquilo que nós estamos achando que é de Cristo, mas não é de Cristo, aquilo que nós achamos que é vontade de Deus, mas não é vontade de Deus. Se desfazer dessas coisas não é simples, mas isso que é tomar a cruz. Um exemplo, vamos supor o Léo, não gosta de mim de jeito nenhum, está tentando me amar por causa da palavra, né? Aí eu chego, essa é minha cruz, irmã. Essa é minha cruz, irmã. Não, não é. Não é, porque está vindo para mim uma coisa inevitável. Agora um exemplo. Eu estou num emprego que esse emprego requer que eu seja amigo do mundo. Só dando um exemplo. Esse emprego requer que eu negocie aquilo que é eterno, aquilo que é moral de Deus. Eu estou aqui vendo as coisas erradas, as coisas estão acontecendo. Mas se eu sair, eu posso perder meu emprego. Mas se eu falar, não. Esse é o que está tentando ganhar a sua própria vida. Agora, aquele que perde a sua vida e renuncia a sua própria vida, até aqui deu para mim, mas agora não dá mais. Aleluia! É voluntário. É voluntário. Eu fui demitido, essa é minha cruz. Não, é inevitável. Um exemplo, tem um Léo aqui que é empreendedor. O Léo ele pode chegar lá e demitir um profissional por uma questão de gestão, por uma questão de adequação. Um exemplo. Isso é inevitável. O Léo tomou... Não, Léo, preciso demitir, vou demitir. Essa é minha cruz. Não, acontece. Isso está acontecendo com todo mundo. A todo instante, a todo tempo. Mas agora, quando eu entrego, quando eu renuncio por amor ao Senhor, isso faz parte de eu tomar a minha cruz e seguir a Cristo. É o que ele diz. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é o que está acontecendo, não, irmãos. A gente está sufocado, nós não estamos, vamos ser sinceros. Eu não sou daquele negócio, a internet é do diabo, o Instagram foi o Satã que criou. Não, irmãos. São ferramentas dos homens. Mas vamos ser sinceros, está fazendo um estrago na sociedade, não está? Meu Deus, as pessoas perdendo identidade com uma velocidade assim. Porque a gente está vendo aquilo, a gente está querendo aquilo para a gente. Mas só que 99% do que está postado é ilusão. 99% do que está postado é ilusão. E estamos nós querendo comprar ilusão. E sabe o que é interessante? Parece que Jeremias estava aqui usando outras palavras, né? Ele falando, agora também não me recordo se é Isaías, perdão. Não fale as coisas verdadeiras pra gente, o profeta falando. Fala aquilo pra gente, aquilo que é ilusão. A gente quer ouvir ilusões, a gente quer ouvir o que é mentiroso, Isaías. Se você falar o que é verdadeiro, nós vamos te matar, Isaías. Mudou as coisas? As pessoas consumindo, e cada hora um produto novo, e cada hora um curso novo, e cada hora uma coisa nova, e cada hora uma ferramenta nova, e cada hora um negócio novo. Mas só que para a gente consumir, a gente precisa trabalhar. E trabalha, e consome, e trabalha, e precisamos, e vamos. E aí eu pergunto, cadê o Pai Nosso? Que prometeu que ia cuidar de cada um de nós. O Pai que ordenou que nós descansássemos. O Pai que instituiu na sua palavra um dia de descanso, mas não apenas para a gente ficar em casa, na boia, na piscina com água de coco, para que nós nos reuníssemos enquanto povo do Senhor. Isso tudo fica para a gente, irmãos. O que nos motiva a vir ao culto? Qual é a alegria que a gente vem? Sim, tem que ir. Será que não é porque tudo isso que é passageiro está tirando o nosso foco daquilo que é eterno? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Hoje, irmãos, essa pergunta de Jesus aqui, tristemente,
a gente responde que as pessoas estão dando tudo em troca de sua alma. Sabe o que significa a alma aqui? A nossa personalidade, o nosso eu individual, o nosso corpo humano. Esse é o sentido de alma. É quem nós somos, a nossa identidade particular. O que daria uma pessoa em troca de sua alma? As pessoas estão dando tudo, tudo e mais um pouco. Tudo, confiando em tudo, acreditando em tudo. E a gente que está ali consumindo esses conteúdos, a gente, estou ficando patrão no poço, todo mundo viajando, meu vizinho foi para ali, pô, meu vizinho está dali, um está na praia, outro está na serra, época de verão, um foi para a praia, época de inverno, o outro subiu a serra. Ah, eles estão fazendo isso, pô, eles trocam de casa, eles trocam de carro. Pô, eu tô sabendo que fulano lá está envolvido na corrupção, nos esquemas, deu cargo político, eles estão prosperando, a gente não está prosperando. Eu tô lendo Jeremias, irmãos. Está lá Jeremias perguntando ao Senhor, por que os traidores prosperam? Por que os injustos prosperam? Por que os iníquos prosperam tanto? E o Senhor falou, calma, Jeremias, observe o que eu vou fazer. Teve um momento que Jeremias intercedeu pelo povo. O Senhor falou, não aceito as intercessões e te peço que não interceda, Jeremias. Aí tem outro momento mais à frente, Jeremias falou, não vou mais interceder por nada. Senhor, vem mesmo, pega esse povo, porque eles são obstinados, eles são duros de coração. Eles são pessoas difíceis, pois querem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras. Aí a gente acha que isso daqui se cumpre, sabe o quê? Aí vem a senhora para evangelizar a gente. Não, eu vou parar para ouvi-la, que eu não me envergonho. Ou então a gente sai com um papelzinho na rua. Ó, irmão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tá? Ah, Jesus é o caminho, a verdade. Aí chegou em casa. Ficou sabendo de Rose e Léo, não? Nem te conto. Que ó, Gilberto e Hillary, trocou? Vai saber como que trocou. Só Deus sabe o que eles fizeram. Ou então, fulano, vou ouvir aquela vizinha nova que chegou, hein, cara? Ih, arruma o telefone aí. Leonardo, preciso que você mexa aqui nesse documento aqui. Não, mas isso aqui tá errado, isso aqui é fraude. Não, mas senão eu vou te demitir. Não, então tá bom, vou fazer. Esses são os que se envergonham do Senhor. E às vezes a gente acha que é o papelzinho. Não me envergonho do papelzinho, não. Esses são os que se envergonham do Senhor. Esses que são quando chega uma oportunidade de nós pregarmos o Evangelho, a gente anuncia outra coisa. Porque talvez a gente realmente tem medo de ser taxado dos malucos, os religiosos, os fanáticos, entendeu? E por aí vai. São esses que renunciam ao nome do Senhor. E Jesus, quando falou dessa geração adúltera e pecadora, ele não falou daquela geração específica, não. É toda a humanidade. É desde Adão até o último homem que vai nascer, a última mulher, não sei quem vai ser. Toda essa é uma geração adúltera e pecadora. E ele diz, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Por quê? Ele é a palavra que ele anuncia. Ele é o verbo vivo de Deus. Também o Filho do Homem se envergonhará dele. Pelo amor de Deus, eu faço isso tudo. Eu minto, eu fofoco, eu tenho mulher por fora, eu tenho esquema, eu sou corrupto, eu participo de esquema de prefeitura, de uma porção de coisas. Mas eu estou no culto, o pastor me pede 2.000, eu dou 4.000. Manda a porção de sacolão no final do mês. É esse que Jesus diz que ele também vai se envergonhar dele. Você? Jesus vai falar, eu tenho vergonha do que você fez. Você podia ter o meu nome na tua boca. E a gente vê, é um momento ridículo que a gente está vivendo. As pessoas abrindo Bíblia para falar de versículo bíblico para os candidatos. Essa é a hora que a gente vai ver uma opção de candidato com Bíblia na mão e chorando. E tudo posso naquele que me fortalece. Fiel para cumprir aquele que prometeu. Irmãos, nada a ver. Versículos completamente isolados. Fiel para cumprir. Ele está falando de acesso ao Santo dos Santos, cara. Não é tipo assim... o Senhor me prometeu que eu vou trocar de telefone, de carro, Prometeu nada, cara. Não prometeu nada. Você até pode fazer isso, desde que isso não esteja te desviando dos caminhos dele, desde que isso não esteja te tornando uma pessoa gananciosa, usurpadora, uma pessoa que sabe que perdeu o prazer de abençoar. Se o Senhor está te prosperando, que bênção! E eu peço que prospere cada vez mais. Se é através de trabalho lícito, honesto, se isso não está te afastando do Senhor, por quê, irmãos?
O que vale é o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. O que vale é a gente prosperar aqui nessa terra, a gente ter muita condição, a gente ter muito tudo e está nos afastando do Senhor. Não há quantia que se compare a Deus, meus irmãos. Não há nada igual ao Senhor. Dinheiro é bom? É um facilitador. Hoje eu gosto de falar assim, eu nem gosto de dizer que o dinheiro é bom, eu gosto de dizer que o Senhor é bom, de verdade. Mas se eu também falar que o dinheiro não é um facilitador, eu seria hipócrita. O dinheiro facilita, sim, a vida. Porque é um mundo que está totalmente rendido ao dinheiro. Tu não faz nada sem dinheiro. Talvez antigamente, mas São João da Barra de uns 20 anos atrás, não sei, se a gente chegasse numa venda com fome, eu tenho certeza que o cara lá ia embrulhar um pedaço de carne, um pão, um ovo. Vai, meu filho, vai com Deus. Hoje, não tem, não dou. Concordo que está cheio de usurpador também, de pessoas deitonas, que ficam se aproveitando desses programas assistencialistas. Mas calma aí, isso também não é para nos tornar durões. Isso não pode endurecer o nosso coração. Quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos, olha a promessa, quando vier na glória do seu Pai. E dizia-lhes ainda, em verdade eu lhes digo, dos que aqui se encontram, das multidões e dos discípulos, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Não sei se vocês observam aí na Bíblia de vocês, o próximo texto, a partir do versículo 2, é sobre a transfiguração de Jesus, né? É quando Jesus vai ao monte, é transfigurado, ali aparece Moisés, aparece Elias transfigurado, né? E aí, aqui tem dois entendimentos, de que quando ele diz que existe alguns que não passarão pela morte até que vejam chegado o reino de Deus com poder. Porque eles viram o Cristo no seu reino com poder. Eles tiveram já um spoiler do Cristo glorificado, né? Do Cristo ressurreto. Mas só que os discípulos, depois todos também, viram Jesus em poder. Porque após o terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou. E além de ter ressuscitado, ele vive, irmãos. Ele reina, sabe? Ele ressuscitou para a vida, não para a morte, entendeu? Lázaro ressuscitou, mas Lázaro está aí até o dia de hoje, irmãos. Irmão de Maria, morreu. E Jesus, está onde? Ah, na destra do Pai, irmãos. Sabe, cara? Essa é a nossa confiança. Está tudo depositado nele. E nós precisamos confiar nessa mensagem, entendeu? Nós precisamos amar essa mensagem, tomar essa mensagem como verdadeira. Mas só que, como a gente falou domingo passado, o mundo só quer o quê? Triunfo, triunfo, triunfo. Não tem problema para o povo de Deus querer triunfo, não, irmãos. Vamos gritar também, triunfo, triunfo, triunfo. Mas lembrando que o nosso Jesus triunfou na cruz. Jesus ele não triunfou com o carro do ano, como nós falamos aqui semana passada, com a casa dos sonhos, prosperidade nos negócios, ostentamento, enfim, acúmulo de bens. Não! Jesus triunfou cumprindo a missão que o Pai estabeleceu. E o Pai designou ele para qual missão, irmãos? Morrer na cruz. Eis aí o Cordeiro de Deus, do Pai, que tira o pecado do mundo. Lembra Atos? Pedro discursando? Aquele Cristo ao qual vocês rejeitaram, mas que foi crucificado segundo a presciência de Deus, segundo a vontade, o todo, o pleno conhecimento de Deus. Entendeu? Jesus triunfou dessa maneira. E sabe quando que a gente vai ouvir? Entre, bendito de meu Pai, venha para o reino que está preparado para ti. Sabe quem vai entrar? Quem triunfou com ele na cruz. Aleluia! Quem participa da morte de Cristo, participa da vida de Cristo. Participa da ressurreição eterna que há em Cristo. Irmãos, eu continuo confiando que Deus tem estabelecido um trabalho dele entre nós, para que pessoas possam ouvir essa mensagem, para que pecadores possam amar essa mensagem, para que pecadores possam se render a essa mensagem. E a gente está chegando aqui no nosso momento final, ao qual a gente está caminhando para poder ceiar. Nosso entendimento moderno da frase, toma a sua cruz e siga-me, é muitas vezes inadequado. Nos dias de Jesus, a cruz simbolizava a morte. Quando um homem carregava uma cruz, ele já havia sido condenado a morrer nela. Jesus disse que para segui-lo é estar disposto a morrer. Não vamos todos morrer mártires, não seremos todos presos, espancados ou torturados por nossa fé. Então, a que tipo de morte que Jesus se referiu, irmãos? É nós morrermos para nós mesmos. O sofrimento, ele pode assumir muitas formas. Ao escolher obedecer ao Senhor Jesus Cristo,
Estamos nos posicionando em desacordo com o mundo. Olha o que Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 1. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu agradasse ainda aos homens, eu não seria servo de Cristo. Aderir de perto os ensinamentos da Bíblia está nos posicionando para sofrer rejeição, zombaria, solidão e traição. Vocês não experimentam disso, não? Nunca experimentaram disso? Zombaria, traição, perseguição. E a gente acha que não tem. Além da oposição dos homens, tem uma oposição espiritual contra as nossas vidas. E muitas vezes a mais cruel perseguição vem daqueles que se consideram espirituais, mas definiram a Deus de acordo com suas próprias ideias. Não, se você não me enquadrar na minha ideia, eu te descarto. Eu te amasso que nem um copo descartável, eu te ponho na lixeira. Isso é bíblico, tá? Qual foi a maior oposição que Jesus enfrentou, irmãos? Dos homens. Dos líderes judeus, dos judeus, da liderança religiosa. Se optarmos por tomar uma posição a favor da justiça e da verdade bíblica, podemos garantir que vamos ser mal interpretados, ridicularizados ou pior. Isso é bíblico também, Paulo escrevendo a Timóteo. Timóteo, todos que quiserem viver piedosamente sofrerão perseguição. Pode procurar lá em 2 Timóteo. Bem específico, todos que quiserem viver uma vida piedosa sofrerão perseguição. Precisamos ter em mente que nenhuma ameaça de sofrimento impediu os apóstolos de pregar a Cristo. Na verdade, Paulo disse que perder tudo valia a pena para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Lembra quando os discípulos foram presos? Está lá em Atos 5, se eu não me engano. E eles foram açoitados. E eles saíram alegres, foram contar para o restante do povo. Estavam alegres por estarem sofrendo perseguição em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E sabe, meus irmãos, a gente precisa lembrar disso todos os dias. O Cristo das Escrituras, ele triunfou, mas ele triunfou na cruz. Lembremos disso, tá? Nós estamos assim. Os verdadeiros discípulos de Cristo estão assim. E estão com uma madeira amarrada aqui atrás. Meu Deus, como dói. Como é? Mas ele disse que ele estaria aonde com a gente? Dividindo o mesmo jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente carrega isso daqui, irmãos, só como uma lembrança, como um memorial de quem é o nosso Senhor e Salvador. Porque o alto preço não somos nós que vamos pagar ou pagaremos, ou pagamos. O alto preço ele já pagou. Há 2000 anos atrás. E o que nós estamos aqui fazendo hoje? Celebrando. Nós estamos aqui, esse momento de mesa, é uma celebração, é um memorial ao Cristo que já venceu. E ao Cristo que prometeu que com ele nós seríamos mais do que vencedores. Esse é o grande e verdadeiro sentido. Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque a gente não vai para nenhum duelo. Isso daqui só é um sinal do nosso amor. Isso aqui só é um sinal da nossa gratidão, o quanto que nós estamos dispostos a segui-lo, sabe? É isso, irmãos, é isso, sabe? E nele nós experimentamos e gozamos de plena liberdade. Qual liberdade? De descobrir quem nós somos. Só em Cristo você descobre o que você se encontra fora dele. Nenhuma resposta está em outro lugar, mas a resposta está nele. Viva e poderosa, viva e poderosa. Amém, meus irmãos?